Bom dia e seja muito bem-vindo ao Manhã Extraordinária. Eu sou Daniel e quero que você saiba desde já que por trás dessa voz existe uma pessoa real, com fé verdadeira e um coração que crê no poder da oração. Esse momento não é apenas um hábito, é um encontro com Deus. Eu criei esse espaço porque acredito que quando a gente ora com sinceridade, o céu se move. Existem batalhas que só se vencem de joelhos e portas que só Deus pode destrancar. Antes de começarmos a orar, tudo que te peço é que concorde comigo. Apenas isso. Onde estiver agora, pare por um instante. Respire fundo e una sua fé à minha. Porque quando dois ou mais concordam em oração, algo extraordinário acontece. Vamos orar juntos? Senhor, neste momento eu coloco essa família diante do teu altar. Uma casa que talvez esteja enfrentando problemas que os olhos humanos não conseguem ver com clareza, mas o coração sente. Um clima estranho que invadiu os cômodos, discussões que surgem do nada, cansaço sem motivo, confusões que se repetem como ciclos, portas que estavam se abrindo de repente se fecharam. Senhor, essa oração é por proteção espiritual, contra a inveja, contra ataques ocultos, contra toda a força que não vem do teu reino. Pai, nós sabemos que existem olhos que olham com desejo pelo que não tem, que existem palavras lançadas no ar carregadas de veneno, que existem gestos que fingem amor, mas escondem intenção. Senhor, a tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E é nessa promessa que nos agarramos agora, porque há uma família aqui que precisa do teu escudo, precisa que o Senhor se levante como um muro de fogo ao redor dessa casa, que toda seta lançada volte para o nada, que toda inveja, toda palavra negativa, todo desejo de destruição seja quebrado agora em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor revele o que está oculto, que os olhos espirituais se abram, que os pais dessa casa percebam os sinais, que as mães tenham discernimento apurado, que os filhos sejam sensíveis à tua voz. Não queremos viver anestesiados, ignorando o que acontece no invisível. Sabemos que o inimigo odeia lares em paz, odeia famílias unidas, odeia filhos que obedecem, casais que se respeitam, mães que oram, pais que lideram em oração. Mas o sangue do Cordeiro tem poder, e essa casa será coberta por esse sangue agora. Senhor, onde havia contaminação espiritual, que haja libertação. Onde havia cansaço e desânimo, que entre vida. Onde havia desconfiança e ciúme, que reine a confiança e a paz. Onde havia brigas constantes, que o teu Espírito traga mansidão e domínio próprio. Onde havia perda financeira sem explicação, que a tua provisão se manifeste. Onde havia sensação de estagnação, que o teu vento comece a soprar e mover novamente. Espírito Santo, visita essa casa agora. Passa pelos corredores, toca nas portas, paira sobre os quartos, limpa o ar, leva embora toda carga pesada, toda presença maligna, tudo que não vem de ti. Senhor, eu te peço, sela essa casa com a tua presença, que quem cruzar esse portão sinta algo diferente, que os vizinhos olhem e não entendam o brilho, que as visitas entrem e saiam com paz, que os inimigos espirituais passem longe, que o nome dessa família seja mencionado no céu, que os anjos se acampem ao redor, que o lar dessa pessoa seja uma fortaleza espiritual, uma base de milagres, um lugar de refúgio e não de tormento. Se essa pessoa, Senhor, já foi vítima de palavras malditas, de maldições lançadas, de promessas quebradas, de falsos amigos, de calúnias e traições espirituais, limpa tudo isso agora. O Senhor é especialista em recomeços. Que essa casa tenha um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, de leveza, de riso fácil, de unidade, de descanso, que até os sonhos voltem a ser sonhos de paz, que o sono seja restaurado, que o espírito da insônia perca força, que a ansiedade perca força,
que a família inteira sinta uma mudança no ambiente, no clima, na energia espiritual que os envolve. E se houver objetos contaminados nesse lar, Pai, revela. Se houver alianças espirituais que não pertencem ao teu reino, mostra. Se houver portas abertas para o inimigo, dá direção para que sejam fechadas, que a autoridade espiritual dessa mãe, desse pai, dessa pessoa que está orando comigo agora, seja ativada, que ela saiba que em Cristo ela tem poder, que o teu nome seja proclamado nesse lar, que o teu nome seja exaltado acima de qualquer outro. E se por acaso essa família tenha sido alvo de inveja por conquistas legítimas, por bênçãos recebidas, por avanços que vieram do céu, não permita que nada disso seja roubado. Não permita que o ciúme alheio aborte aquilo que o Senhor liberou. Guarda, protege, cobre, selamos tudo agora com a tua presença e declaramos em fé que nenhuma arma forjada contra essa família prosperará. Nenhuma. Pai, obrigado por ouvir essa oração. Mesmo quando não temos força para orar sozinhos, o Senhor nos conecta. Mesmo quando não entendemos tudo, o teu Espírito intercede com gemidos inexpressíveis. Nós cremos que a partir de hoje, algo invisível foi quebrado, algo espiritual foi rompido, algo poderoso foi ativado. Que venha agora o teu céu sobre esse lar. Que desça o teu shalom e que nenhuma sombra permaneça. Em nome de Jesus. Amém. Tem coisa que você não vê, mas sente. O peso no ar, o clima estranho, o olhar atravessado, a raiva que surge do nada, o silêncio que sufoca, a briga por qualquer besteira. Você tenta organizar a rotina, mas algo te puxa de volta para o caos. Você acorda e já sente a ansiedade roendo a alma antes do café. E se eu te dissesse que o problema nem sempre é o que parece? Nem tudo é psicológico, nem tudo é falta de comunicação. Às vezes, é espiritual. Existe uma guerra acontecendo ao redor da sua família. E enquanto você acha que é só mais um dia difícil, tem forças invisíveis trabalhando para quebrar aquilo que Deus uniu. E se você não tiver discernimento, você vai acabar lutando com as pessoas, em vez de lutar pela sua casa. A inveja não é só uma emoção humana. Ela é uma força espiritual, um veneno que se espalha sorrindo disfarçado de elogio. Tem gente que te cumprimenta, mas por dentro está amaldiçoando o seu lar. Te admira em público, mas se incomoda com a tua paz. E quando você compartilha uma vitória inocente, o inferno se mobiliza. Sabe por quê? Porque o inimigo odeia ver uma família em harmonia. Porque a luz incomoda quem vive nas trevas. E tem gente que te observa não com os olhos, mas com intenções. Você sente que algo mudou. Antes era leve, hoje é tensão. Antes tinha riso, agora tem silêncio. Antes vocês se abraçavam, agora se evitam. Isso não é só desgaste de rotina. Isso é energia contaminada, é atmosfera carregada, é ataque na alma. E o problema é que se você não acordar espiritualmente, você vai começar a achar que o inimigo é o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, quando, na verdade, o verdadeiro inimigo é invisível. Joe Dispenza ensina que todo pensamento gera um campo eletromagnético, que toda emoção se transforma em vibração. Agora imagine quantas palavras malditas, olhares invejosos e desejos ocultos foram lançados contra a sua casa nos últimos meses. Isso tudo gera energia. Isso tudo contamina o ambiente. E se você não limpa isso com oração, com fé, com presença espiritual, isso se acumula e vira peso, e vira cansaço, e vira briga, e vira doença, e vira crise. Mas você pode quebrar esse ciclo. Você pode decidir hoje que sua casa vai ser território de luz, que a sua sala não vai ser mais campo de guerra, que os seus filhos não vão crescer num ambiente contaminado, que o teu quarto não vai ser lugar de lágrimas escondidas, que a tua mesa vai ser altar, não campo de batalha. E para isso, você precisa agir espiritualmente, em silêncio, em segredo,
mas com autoridade. Existe um mundo espiritual ao redor da sua casa. E quando você ora, quando você declara a vida, quando você unge, quando você silencia o mal com a sua paz, o céu se move. A inveja pode até bater na porta, mas não entra. A seta pode até ser lançada, mas não acerta. Porque Deus se levanta por aqueles que entendem que a luta não é contra carne nem sangue. É contra principados, potestades e forças que tentam matar aquilo que foi criado para viver. Sua casa é um território sagrado. E se você perdeu essa visão, agora é a hora de retomar. Faça da sua voz um escudo. Faça da sua fé uma cerca invisível. Faça da sua oração um grito silencioso que o inferno escuta. Porque não importa quão sombria seja a batalha, se Deus estiver na casa, nenhuma escuridão prevalece. E se tudo isso que você está sentindo for espiritual, não adianta terapia de casal, conversa racional ou viagem em família, porque você está tentando curar algo invisível com remédios visíveis. Está tentando apagar o fogo com um pano seco. Está lutando com espada contra flechas de energia. Não vai funcionar. Precisa subir um degrau. Precisa ativar o que está além do lógico. Precisa orar com intenção. Declarar com fé. Blindar com presença divina. Não se acostume com o caos. Não normalize o que está errado. Não ache que é assim mesmo, que toda família é bagunçada, que toda casa tem seus dias ruins. Isso é o discurso do inimigo para te anestesiar, para te fazer desistir, para te aceitar o que pode ser transformado. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para o centro espiritual da tua casa. Você é mais forte do que imagina. E a sua oração tem poder de quebrar maldições que foram lançadas há décadas. Você não está lutando só por hoje. Está lutando pelo futuro da tua linhagem. E se você precisa de ajuda nessa caminhada, dá uma olhada nos links aqui na descrição. São recursos espirituais, guias e conteúdo que preparei com carinho para te fortalecer. Porque nenhuma família deveria caminhar sozinha quando está em guerra invisível. O silêncio dentro de uma casa pode ser paz, ou pode ser um grito calado. Às vezes, não é a discussão que destrói uma família, é a ausência dela. É o tanto faz de quem já desistiu de tentar. É o não vou mais falar de quem já falou demais e nunca foi ouvido. É o vou fingir que tá tudo bem de quem tá morrendo por dentro. E isso é mais perigoso do que qualquer briga. Porque o silêncio tem cheiro de morte quando é constante. Ele apodrece relacionamentos, esfria afetos e transforma o lar num campo de gelo. Tem lares que parecem bonitos por fora, mas por dentro vivem em guerra fria. Ninguém levanta a voz, ninguém xinga, ninguém bate porta, mas também ninguém se olha nos olhos. Ninguém pergunta como o outro tá, ninguém diz eu te amo. É tudo automático, tudo por obrigação. E o pior é que as pessoas acham isso normal, como se o tempo fosse resolver, como se o amor não precisasse ser alimentado, como se o coração do outro fosse uma máquina programada para aguentar tudo. E sabe o que Joe Dispenza ensina sobre isso? Que nosso cérebro grava o ambiente emocional em que vivemos. E que quanto mais tempo você passa num lugar emocionalmente tóxico, mais o seu corpo se adapta à dor. Você começa a normalizar o sofrimento, o silêncio, a indiferença. E o pior, você começa a acreditar que não merece mais do que isso. Que é assim mesmo. Que amor de verdade é coisa de filme. Que carinho é coisa do passado. Que conexão é utopia. E isso é uma mentira maldita que o inimigo planta na tua mente para te impedir de restaurar o que ainda pode florescer. Talvez nesse exato momento, você esteja morando com pessoas que você ama, mas que parecem estranhas. Você cruza com elas no corredor, divide a mesma mesa, dorme no mesmo teto, mas a alma já está distante. E isso está te matando em silêncio. Você sorri para os outros lá fora, mas por dentro carrega uma dor que nem sabe nomear, um vazio, uma saudade de algo que talvez nunca tenha vivido, ou que perdeu sem perceber. Mas eu quero te lembrar de algo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de quebrar o ciclo. Ainda dá tempo de dizer aquela palavra que nunca foi dita. Ainda dá tempo de se aproximar mesmo quando o outro parece distante.
Ainda dá tempo de pedir perdão mesmo quando você não é o errado. Porque a vitória na vida espiritual nem sempre é lógica. Às vezes, é no gesto mais humilde que a glória de Deus se manifesta. O silêncio não é só ausência de som, é ausência de presença, é ausência de espiritualidade. Uma casa sem conversa é uma casa sem oração. Porque quando a gente ora, a gente restaura, a gente liga a alma de novo, a gente reacende a esperança. E é por isso que o silêncio precisa ser vencido com fé. Porque o que foi quebrado pelo tempo, pelo orgulho, pela mágoa, pode ser reconstruído com atitude espiritual. Não espere o outro dar o primeiro passo. Não espere o milagre acontecer do nada. Você foi escolhido por Deus para ser ponto de reconexão. Você carrega a luz que vai acender de novo esse lar. E não precisa gritar, nem pregar, nem forçar. Só precisa ser presença. Ser oração quando o outro é frieza. Ser abraço quando o outro é distância. Porque o céu age através de quem se dispõe a amar, mesmo quando não é amado. A casa que hoje é silêncio pode voltar a ser música, pode voltar a ter riso, pode voltar a ter cheiro de café com conversa. Mas alguém precisa decidir. Alguém precisa plantar de novo. E se ninguém mais está disposto, que seja você. Porque Deus não precisa de multidões. Ele precisa de um coração disposto, uma alma sensível, uma fé que resiste. E se tudo isso que mexe com você, então talvez o Espírito Santo esteja te mostrando que ainda há esperança, que esse silêncio que parece castigo pode ser o terreno de um recomeço. E se você sentir no coração, eu te convido a olhar os links que deixei aqui na descrição. Tem orações guiadas, ferramentas de restauração e conteúdo que preparei com carinho para te fortalecer. Porque nenhuma família deveria caminhar sozinha quando está em guerra invisível. Existem mães que nunca foram vistas. Mães que seguram o mundo com uma mão enquanto limpam as lágrimas com a outra. Mães que fazem milagre com pouco, que acordam antes de todos, que dormem depois que todos já estão no 10º sono. Mães que viraram adultas no susto, que foram jogadas na vida sem manual, sem rede de apoio, sem tempo para respirar. Mães que por fora parecem firmes, mas por dentro estão desabando em silêncio. Essas mulheres são as colunas invisíveis do lar. Elas não pedem nada, mas mereciam tudo. E talvez você seja uma delas. Talvez você esteja ouvindo isso com um nó na garganta, porque ninguém te pergunta como você tá, porque todo mundo exige de você, espera de você, cobra de você, mas quase ninguém se preocupa em cuidar de você, em saber como está seu coração, como está sua mente, como estão seus sonhos que você teve que engavetar para cuidar dos sonhos dos outros. Joe Dispenza fala que todo pensamento gera uma emoção, e toda emoção molda o nosso corpo. E sabe o que isso quer dizer? Que quando você acumula tristeza, frustração e culpa, seu corpo começa a adoecer, porque a alma grita, mesmo quando a boca está calada. O corpo começa a dizer o que o coração já não consegue expressar, e muitas mães estão doentes não por falta de cuidado médico, mas por excesso de abandono emocional. A casa toda depende delas, mas ninguém percebe isso até o dia que ela cai. E quando cai, tudo desmorona, porque o mundo se acostumou a ver a mãe como guerreira e esqueceu que, antes de tudo, ela é humana, que sente, que sofre, que precisa de carinho, de fé, de colo, que precisa de uma palavra amiga, de um abraço que não cobra nada, de uma oração que não venha seguida de mais uma cobrança. Ela precisa de Deus, mas precisa também de alguém que a lembre que ela ainda é importante, que a dor dela importa, que ela não é só função, é alma viva. E talvez hoje você, mãe, esteja nesse limite. Talvez esteja achando que fracassou, que perdeu o controle do lar, que os filhos se distanciaram, que a fé esfriou, que o marido não vê mais você, que tudo virou rotina. Mas eu quero que você escute com atenção. Deus não se esqueceu de você. Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele escuta o choro que você prende no travesseiro.
Ele lê os pensamentos que você tem medo de confessar. Ele sabe das vezes em que você se trancou no banheiro só para desabar e voltou como se nada tivesse acontecido. Você não é invisível. Você não é fraca. Você não está sozinha. Se hoje você sente que perdeu o controle, então talvez seja a hora de soltar. De entregar para Deus o peso que não é só seu. De aceitar que você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Você não é Deus. Você é filha. E como filha, tem direito ao colo do Pai. Ele quer cuidar de você. Ele quer te restaurar. Ele quer reacender em você aquela luz que o cansaço tentou apagar. E se essa mensagem tocou seu coração, é porque o Espírito Santo está falando com você. Não ignore esse chamado, porque a mulher que ora pela casa é a que protege o teto com armadura espiritual. Mas a mulher que se permite ser cuidada por Deus, essa transforma o ambiente de dentro para fora. Não com força, mas com presença, com paz, com fé silenciosa, com lágrimas que se tornam sementes. Se você precisa de ajuda para se reconectar, dá uma olhada nos links da descrição. Tem orações guiadas, materiais de suporte e conteúdos feitos especialmente para quem sente que está segurando tudo sozinha. Você não precisa mais fazer isso no escuro. Existe luz, existe direção, existe um renovo esperando por você. A mulher que você foi não morreu. Ela só está esperando permissão para renascer. Talvez o que esteja matando sua família não seja o grito, mas o silêncio. Aquele silêncio que pesa no ar, que ronda a sala como um fantasma, que mora entre o bom dia frio e o boa noite automático. Um silêncio que não é paz, é ausência. Ausência de conversa, de abraço, de toque, de olhar nos olhos. É a ausência do essencial, conexão. Tem casas em que todo mundo vive junto, mas ninguém se encontra. Pais que chegam tarde e se trancam no celular. Filhos que preferem os fones de ouvido à voz da mãe. Casais que dividem um mesmo teto, mas já não dividem o coração. Famílias inteiras que se acostumaram a conviver com o vazio. E esse vazio grita, ele machuca, ele corrói, porque o ser humano não foi feito para viver desconectado. Foi feito para amar, para ouvir, para perdoar. Mas hoje muita gente trocou afeto por rotina, diálogo por notificação, perdão por orgulho. E é por isso que o Espírito Santo hoje sussurra dentro de muitos lares. Voltem a se olhar, voltem a se ouvir, voltem a se importar. Porque se não houver reconciliação dentro de casa, a oração perde força. Se a paz não mora entre as quatro paredes, o resto desmorona. E Deus quer curar esse silêncio. Ele quer transformar essa atmosfera pesada em lar outra vez. Mas isso só acontece quando alguém decide recomeçar. Quando alguém se levanta para ser o elo perdido. Quando alguém se recusa a deixar que o orgulho vença. Alguém tem que ser o canal. Alguém tem que orar. Alguém tem que amar primeiro. E esse alguém pode ser você. Joe Dispenza fala que a mudança acontece quando você consegue quebrar o padrão do passado com uma nova noção. E o que é perdão, se não exatamente isso? Uma emoção nova que quebra a corrente do ressentimento. Um ato de coragem que destrói o ciclo da amargura. Um passo em direção à cura. Talvez você precise enviar uma mensagem hoje. Dizer me perdoa. Ou simplesmente abraçar, chamar para conversar. Talvez seja só sentar do lado e dizer, eu tô aqui. Pequenos gestos quebram grandes muros. Palavras simples reconstroem pontes que o tempo tentou destruir. Mas você precisa dar o primeiro passo. Não por fraqueza, mas por força. Porque o mais forte não é quem vence a discussão, é quem escolhe a reconciliação. A paz começa dentro de alguém. Depois ela transborda para o lar, depois para o mundo. E se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você clamando por restauração. E eu quero te dizer, Deus ouve esse clamor. Ele está movendo os céus pela sua casa. Ele está tocando corações agora mesmo. Mas Ele quer agir através de você. Seja a ponte, seja a chave,
seja o milagre que a sua família está esperando. Antes de sair, lembra de visitar os links na descrição. Lá você vai encontrar ferramentas, orações complementares e tudo que pode fortalecer sua caminhada de fé e restauração. Não carregue esse peso sozinho. E se você ainda não faz parte da nossa família no Manhã Extraordinária, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Estamos daqui toda semana, orando, refletindo, reacendendo a fé para transformar vidas. Fique com Deus e até a próxima.